Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso momento de bênçãos e orações. É o Senhor quem nos abençoa, é Ele a nossa salvação, é Ele quem nos perdoa e quem nos faz cada vez mais ir adiante nesta vida, vencendo todo o mal. Por isso, antes de mais nada, quero pedir a você que dê aí o seu like, se inscreva, curta, faça parte desse canal de evangelização e encaminhe para outras pessoas, por favor. Muito obrigado. Vamos iniciar invocando a Trindade sobre nós com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos sobre nós o Espírito Santo do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós vamos ouvir o Evangelho, tirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito grave, meu irmão, minha irmã, a acusação que eles fazem a Jesus. É muito grave aquilo que eles falam do Filho de Deus. Os fariseus, os sacerdotes e os doutores da lei sempre tentavam desmoralizar o Senhor. Sempre tentavam colocar minhoca na cabeça do povo em relação a Jesus. Tentavam de todos os modos. Tentavam dizer que ele não obedecia à lei, que ele era blasfemador, que ele era
comilão, beberrão. Sim, até isso disseram de Jesus tantas vezes, que ele não seguia as regras e que ele era um vândalo, que ele criava situações de vandalismo, que ele inclusive fazia o povo se desorganizar. Jesus era um mal para aqueles homens. Eles olhavam para Jesus como inimigo de Deus. Eles enxergavam Jesus como um baderneiro, um anarquista, como alguém que viera para atrapalhar a paz e a tranquilidade do povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, perceba muito bem o que quer dizer isso na vida humana. Quando nós colocamos uma coisa na cabeça e começamos a colocar aquilo como verdade, de tanto que aquilo é colocado diante de nós, pode ser que tais mentiras pareçam verdade. Existe uma frase que diz que uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar, entre aspas, verdade. Por isso, eles tentavam colocar Jesus em situação difícil, dizendo mentiras sobre ele, falando de suas contradições, expondo Jesus de uma maneira muito negativa para o povo. Mas Jesus nunca permitiu que isso afetasse a sua missão. Jesus nunca permitiu que esses homens que tinham más intenções no coração dissuadissem o povo de seguir o caminho de Deus, de escutar a boa notícia, de ouvir a palavra da verdade. Por isso Jesus sempre, com muita coragem, enfrentava os doutores da lei, discutia com eles, colocava-os em contradição, mostrava o quanto a palavra deles era frágil e sem fundamento nas normas divinas. Pois é, aqui nesse evangelho nós vemos um extremo de dizer que Jesus estava possuído pelo demônio e que ele agia em nome do próprio demônio. Ou seja, ele era um representante de Satanás. Meu Deus do céu, como eles puderam chegar a esse extremo? O que a raiva, o ódio podem fazer uma pessoa realizar, dizer? Jesus expulsaria os demônios em nome do próprio Beelzebul, chefe, príncipe dos demônios. Por isso Jesus chama-os e demonstra a eles, sem nenhuma falha de argumento, como eles estavam errados. E fala isso através de comparações, para que eles entendam de uma maneira mais profunda que eles estão falando besteira. Um reino ou uma casa divididos contra si mesmo não ficam em pé. Jesus, ele age em nome de Deus, em nome do Espírito Santo de Deus que habita nele. E é pela força do Senhor, pela força do Espírito Santo, que ele curava, que ele libertava as pessoas, que ele fazia os cegos verem, que ele permitia que os surdos pudessem ouvir. Era em nome do Espírito de Deus que ele libertava as pessoas do maligno sob as suas diversas formas. Era em nome do Espírito de Deus que ele ressuscitava mortos, fazia aleijados e coxos se levantarem, curava feridas do corpo e da alma. Era em nome desse Espírito que ele dava o pão da palavra, que ele dava o pão da misericórdia de Deus para os corações famintos de Deus.
O pecado deles, nesse momento, vai deixar claro Jesus, é confundir o Espírito Santo com Satanás. E aqui nós temos uma dúvida muito grande. Existe pecado que não tem perdão? Existe pecado que não possa ser perdoado? Existe, meu irmão. Existe, minha irmã. Eu vou lhe explicar o que significa esse pecado. Chama-se pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer, não distinguir entre o bem e o mal e rejeitar a verdade de forma consciente. Uma pessoa louca pode até dizer que rejeita a Deus, mas uma pessoa consciente, e aquelas pessoas eram conscientes, rejeitar a Deus não existe perdão. É não querer reconhecer o poder de Deus, não querer, não por ignorância, não por debilidade mental, não por nenhuma situação de engano pessoal. Eles sabiam que o Senhor agia em nome do Senhor, em nome de Deus. Eles sabiam que Jesus era um profeta, pelo menos. Mas a raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes, a grandeza do Senhor foi muito envolvente na vida do povo. Jesus dava ao povo o alimento que eles nunca puderam dar. Jesus oferecia a graça que eles nunca puderam oferecer. As palavras de Jesus tocavam os corações e era por isso que multidões pressionavam Jesus. E onde quer que ele fosse, haviam pessoas aos montes esperando por ele. Tudo isso era visto pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos chefes dos sacerdotes. Tudo isso era acompanhado por todos esses homens e eles viam as obras que Jesus realizava. Eles puderam presenciar a graça, a ação de Deus, o ano da graça do Senhor, como nos diz Lucas, de verdade. Mas você deve se lembrar que eu já falei que quem não quer entender, para quem não quer entender, não adianta explicar. Para quem não quer entender, não adianta explicar. Aqueles corações eram de pedra. E eles se sentiam responsáveis por destruir Jesus, por parar esse movimento que Jesus tinha começado, estava no auge. E para isso, mesmo que eles negassem a Deus, mesmo que eles dissessem que Jesus era filho do demônio e não de Deus, que dissessem que ele era um charlatão, isso já diziam. Mas agora eles caíram num pecado de negação de Deus consciente. E quando nós negamos a Deus e o poder de Deus que atua no Senhor, que atua no mundo, que atua nas vidas, quando nós negamos a Deus conscientemente, esse é o pecado contra o Espírito Santo, do qual não existe perdão, porque, meu irmão, minha irmã, é a rejeição de Deus. É como se eu dissesse que eu rejeito Deus. Eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é o Altíssimo, eu sei quem é o Senhor. Mas eu não quero o Senhor na minha vida, eu rejeito o Senhor da minha história, eu não quero a graça que o Senhor tem para oferecer. E eu me pergunto hoje se alguém teria coragem de rejeitar a Deus conscientemente. Quando nós vemos essas seitas satânicas, eu só posso querer imaginar no meu consciente e também sentir no meu coração que essas pessoas são doidas.
loucas e que elas não estão fazendo isso conscientemente. Mas não cabe a mim julgar, não cabe a mim dizer quem é ou não é consciente daquilo que faz. Mas o que cabe a nós agora refletirmos, meu irmão e minha irmã, é que existe pecado sem perdão, sim, porque eu rejeitei Deus na minha vida. Eu não quero Deus participando da minha vida. Eu não quero o Senhor estando ali comigo. Eu rejeito a graça de Deus. Eu rejeito o Espírito de Deus. Eu rejeito a deidade de Deus. Para mim, tanto faz. Eu só não quero para mim essa graça, só não quero para mim esse Deus. Sei que Ele é poderoso, sei que Ele é o Altíssimo, o Criador do céu e da terra, mas eu não quero. Eu não quero nem saber dEle, não quero nem saber dos seus ensinamentos. E Jesus ainda usa outro modo de explicar para eles da contradição daquilo que eles estavam acusando. Uma família que se divide contra si mesma não subsiste. E se subsistir, imagine o inferno que essa família vai viver. Dividida, pessoas umas contra as outras, brigando, atacando-se, mordendo-se, acusando-se mutuamente. Um verdadeiro inferno no lar. A vida em família deve ser uma vida boa, uma vida de harmonia, de equilíbrio, mesmo nas diferenças, mesmo com pensamentos e modos de ver e de viver diferentes. As pessoas não são problemas. O problema está na divisão, o problema está na falta de amor, o problema está na maneira com que as pessoas não sabem conviver com a diferença umas das outras. Mas quando existe amor, há também união, mesmo nas diferenças. Eu estou com você, eu faço comunhão com você. E assim, meu irmão e minha irmã, nós podemos dizer de qualquer situação de convivência, qualquer projeto de vida. Nós somos diferentes, mas devemos ser unidos. Nós temos perspectivas diferentes, mas devemos viver a unidade. Um reino em divisão não subsiste. O diabo ou diabolos é aquele que vem separar, dividir. Não é simplesmente um separar, um para cá e um outro para lá. Não é isso, meu irmão, minha irmã. É colocar-se um contra o outro. É realmente criar espírito de brigas, ataques, confusões, onde as pessoas se acusam. Isso é próprio do diabo ou do demônio, que é o acusador. Se uma família, um grupo, se uma organização, seja ela religiosa ou não governamental, uma entidade, uma associação, no nosso próprio trabalho, uma empresa, se ela se destrói por causa da divisão, ela está cedendo ao diabo. Se uma família pode se destruir assim, um grupo pode se destruir assim, é porque ele está deixando o acusador, aquele que divide, entrar nas suas vidas, na sua vida. A igreja, ela é um projeto de unidade e nós rezamos para que ela continue sendo sempre una, católica e apostólica. É uma unidade na diversidade. E talvez isso, meu irmão e minha irmã, seja uma das mais belas riquezas dentro
da casa de Deus, da igreja do Senhor. É o Espírito, é o amor ao Evangelho, é a nossa fé que nos faz congregar, mesmo na diferença, mesmo com pensamentos divergentes, no amor e na fé, pela comunhão e pelo Espírito de Deus, tudo o que é divergente se torna convergente. Tudo aquilo que é diferente se torna unidade. Quando existe diálogo, quando existe comunhão com Deus, quando existe acolhimento apesar da diferença. Nós não podemos negar que existem aqueles que vieram e se infiltram em nossas vidas para tentar dividir. Trabalham para isso. E nós sabemos dessas realidades em todas as instituições. Pessoas que atacam, que colocam uns contra os outros, pessoas que gostam de falar mal, pessoas que criticam, que maltratam, que acusam, que apontam o dedo, que difamam. Pessoas que inclusive usam redes sociais para fazer comentários maldosos, acusatórios, semeando discórdia. Aquilo de bom que poderia ser feito, vira aquilo de mal que está sendo feito. Como é triste quando nós vemos pessoas usando a mídia para difamar, para destruir a imagem dos outros, ou mesmo de uma instituição, para tentar lutar contra as coisas de Deus. Isso também é pecado contra o Espírito, porque nós sabemos que essas pessoas são conscientes do que estão fazendo. E mesmo que carreguem uma bandeira do contraditório, do querer denunciar, do querer dizer aquilo que ficou sabendo, não se preocupam com o coração humano, com quem estão tentando destruir. O Espírito Santo é aquele que leva a conviver com sabedoria na unidade. O Espírito Santo engrandece as pessoas. Que pena que o nosso mundo viva assim e hoje de uma maneira muito mais exposta, destruindo muitas vezes, atacando de maneira totalmente irresponsável os outros, tentando destruir as pessoas através de maldades, como fizeram aqueles mestres da lei com Jesus, dizendo aos outros que ele era Beelzebú e não Deus, que ele era o demônio e não o Senhor da vida. Mas se o próprio Jesus sofreu isso, meu irmão, minha irmã, quem dirá nós? Quem dirá as pessoas que trabalham para Deus? Quem dirá aqueles que buscam o melhor para o povo santo de Deus? Por isso, rezar, pedir misericórdia ao Senhor, confiar-nos a sua graça todos os dias, esperar que a justiça divina sobressaia nesse mundo, em nossas vidas. Deixar que Deus seja o justo juiz entre aqueles que muitas vezes nos difamam e nós mesmos com a nossa consciência do bem que realizamos. Por isso, que o Senhor traga a sua igreja e também as nossas famílias, e onde quer que estejamos, paz e unidade, acolhimento, que nós saibamos conviver com o diferente, com aquele que não é igual a mim, ou que não segue um padrão, como se fôssemos bonequinhos, e tivéssemos que seguir simplesmente normas, sem criatividade e sem nada para oferecer de melhor ou diferente. E que sejamos fortes para enfrentar tudo isso com a graça de Deus. Quando nós estamos com o Senhor,
nós somos capazes de levantar nossos joelhos enfraquecidos, nossas mãos trêmulas, e que elas se elevem puras para o céu, para suplicar e também para louvar o Senhor, que nos acompanha em todas as nossas batalhas. Bendito seja Deus em nossas vidas. Que assim seja. Amém, amém. E vamos rezar com muita fé, juntos, a oração dos filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, 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 amém. Vamos rezar também a Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de se inscrever e pedir outras pessoas para se inscreverem também, viu? Não se esqueça, por favor. E dê o seu like, curta, encaminhe mesmo, para que nós possamos aumentar o quanto antes esse número, para que muitos mais possam rezar conosco. É uma corrente de fé, amor e devoção ao Senhor. Fique na paz e na unidade dos filhos de Deus. Muito obrigado.